Olá, irmãos. Estamos aqui novamente para continuar a nossa série Uma Carta aos Efésios. E hoje, a nossa sexta mensagem, nós vamos abordar o capítulo 3, dos versículos 1 a 13. Eu gostaria de ler com vocês nessa introdução apenas dois versículos, os versículos 7 e 8. Paulo diz assim: deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os apóstolos, de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Irmãos, como todos nós sabemos, o Evangelho é a grande história escrita por Deus desde antes da fundação do mundo para redimir, para resgatar a humanidade e toda a sua criação. E a igreja é a cooperadora ou a parceira na missão de Deus. A tarefa mais importante que Jesus deu à igreja ou aos seus seguidores foi pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Todos nós que fazemos parte desse corpo de Cristo, que é a igreja, somos chamados e enviados com um propósito. Se você crê e é um discípulo de Jesus Cristo, Deus tem um propósito para você. Deus quer te usar onde você está para expandir o seu reino neste mundo. Jesus disse lá em João 15, versículo 16: eu escolhi vocês para irem e darem frutos. Eu, Sérgio, conheci a Cristo com 22 anos de idade, mas durante muitos anos a minha vida cristã foi totalmente infrutífera. Eu me comparo àquela figueira à beira do caminho que está retratada em Mateus capítulo 21. Ela estava cheia de folhas, mas não tinha nenhum fruto. Eu fazia muitas coisas para a igreja, para a instituição religiosa, mas fazia poucas coisas, ou quase nada, para Deus e com Deus. E nesse trecho da sua carta aos Efésios, Paulo vai falar justamente sobre esse assunto. No versículo 7, ele se apresenta como ministro do Evangelho. A palavra ministério significa serviço. Deus chamou Paulo e enviou Paulo com um propósito: anunciar o Evangelho para as nações da Ásia, para as nações da Europa e mais especificamente aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. O apóstolo Paulo entendeu claramente o seu ministério. Ele seria o apóstolo dos gentios. No versículo 2 desse texto, do capítulo 3, ele diz assim: vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim a favor de vocês, gentios. E Paulo, irmãos, cumpriu à risca o seu ministério. Ele serviu a Cristo até o final da sua vida. Foi um dos ministérios mais frutíferos de toda a história. A pergunta que eu quero fazer nesta mensagem para todos vocês é a seguinte: como Paulo pode nos ajudar hoje a cumprir os propósitos de Deus? Como nós podemos servir fielmente a Deus hoje, onde nós estamos? Em primeiro lugar, Paulo reconhece que o seu ministério é fruto da graça de Deus. Ele repete 4 vezes nesse período, nesse trecho, a palavra graça, graça. No versículo 2, ele diz: essa responsabilidade me foi dada, me foi imposta pela graça de Deus. No versículo 7, ele diz: eu me tornei ministro do Evangelho
pelo dom da graça de Deus. No versículo 8, ele diz: foi-me concedida a graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. E no versículo 10, ele diz: a intenção dessa graça e a revelação da multiforme sabedoria de Deus. Paulo, irmãos, não se acha digno ou merecedor de nada, ao contrário, ele diz que é o menor dos menores de todos os santos. Escrevendo para Timóteo, seu discípulo, ele diz o seguinte: eu dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Primeira carta de Timóteo 1,12. Resumindo, irmãos, Paulo sabe que o seu ministério tem origem na graça ou na misericórdia de Deus. E o que nós devemos fazer, em primeiro lugar, é justamente isso: reconhecer que o nosso ministério é um dom, é um presente de Deus. Eu demorei muito para entender isso na minha vida. Servir a Cristo para mim era um fardo grande, pesado. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não pode fazer isso, você deve agir assim, você não deve agir assado. Ninguém gosta de ser forçada ou constrangido a fazer algo que não está no seu coração. Mas com o passar do tempo, Deus me levou a entender que tudo vem pela sua graça. Foi pela graça que Ele nos salvou e nos resgatou. E é pela graça que Ele nos envia para servir. E se o nosso ministério, irmãos, é fruto da graça de Deus, é um presente, não é mais um peso, não é mais uma obrigação, mas é um privilégio. Eu sou embaixador de Cristo. Eu estou servindo ao Rei dos Reis. Isso é motivo de honra. E é por isso que isso deve ser feito com prazer e com alegria. É algo que vem realmente do coração. Em segundo lugar, irmãos, Paulo prioriza a ação do Espírito Santo no seu ministério. No versículo 7 ele diz o seguinte: deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação do seu poder. Deus chamou e separou Paulo pela sua graça. E esse mesmo Deus agora derrama o seu poder para capacitá-lo a cumprir o seu ministério. É isso que nós também precisamos entender. A graça e o poder de Deus operam juntos para que nós possamos ir e produzir frutos. Os profetas no Antigo Testamento exerceram o seu ministério no poder do Espírito Santo. Os apóstolos serviram a Cristo no poder do Espírito Santo. O próprio Jesus exerceu todo o seu ministério no poder do Espírito Santo. Todos os grandes homens de Deus, nesses 2 milênios de história cristã, exerceram o seu ministério no poder do Espírito Santo. Irmãos, é o Espírito Santo que dirige, é o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que nos encoraja para nós cumprirmos a obra para a qual nós fomos chamados. Foi isso que Jesus disse lá em Atos 1:8: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas até os confins da terra. Deixar o Espírito Santo agir em nós e agir através de nós faz toda a diferença. Quantas vezes, irmãos, eu tive a oportunidade de compartilhar o Evangelho, mas deixei de fazê-lo por medo, por timidez ou até por vergonha. Eu pensava que dependia de mim, dependia das minhas forças, mas eu estava totalmente enganado.
Por isso Paulo fala aos Efésios no capítulo 5, deixem-se encher pelo Espírito. E na Vineyard, em todos os lugares do mundo, nós costumamos orar assim, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Em terceiro e último lugar, Paulo conhece o conteúdo da sua mensagem. Ninguém consegue dar aquilo que não tem. Nós também não conseguiremos transmitir as boas novas do Evangelho se não conhecermos e não vivermos esse Evangelho no dia a dia. Paulo vai citar 4 vezes nesse trecho da sua carta a palavra mistério, a palavra mistério. A palavra mistério pode ser traduzida por verdade revelada. Ele diz que o mistério de Cristo permaneceu oculto em outras gerações ou em épocas passadas, mas agora está sendo revelado por meio do Espírito. A qual mistério Paulo está se referindo? Que verdades ele está revelando agora? Nós podemos encontrar aqui nesse trecho da carta 2 mistérios ou 2 verdades. A primeira verdade diz respeito à salvação. Isso está nos versículos 10, 11 e 12. Deus traçou um plano para a redenção da humanidade. E no centro desse plano está Jesus Cristo. Quando nós cremos em Jesus, quando nós colocamos toda a nossa confiança em Jesus, nós temos livre acesso a Deus Pai. E nesse plano eterno e perfeito de Deus estão incluídos tanto judeus como gentios, de todos os povos, tribos, línguas e nações, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Paulo afirma então, irmãos, que Deus está usando a igreja para revelar o mistério de Cristo e por meio dele, por meio de Cristo, fazer conhecida a sua multiforme sabedoria. Multiforme, essa palavra em grego, ela era usada para descrever a variedade de tons das flores, ou então as diversas cores e texturas de uma tapeçaria. É por meio da igreja que Deus revela a sua multiforme sabedoria. E essa multiforme sabedoria deve ser conhecida pelos poderes e autoridades, quer sejam do bem ou do mal, tanto na terra como nos céus. É por meio da igreja que Deus vai sendo conhecido e glorificado no mundo físico e no mundo espiritual. Paulo vai repetir aqui o que ele já havia dito 3 vezes no início da sua carta. Tudo é para o louvor e para a glória de Deus. Essa é a primeira verdade. Ela diz respeito à salvação. A segunda verdade diz respeito à unidade da igreja. Paulo vai deixar isso bem claro no versículo 6. Ele fala que mediante o mistério do evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel. Em Cristo, irmãos, tanto judeus como gentios se tornam filhos de Deus, e como filhos todos vão herdar a salvação e a vida eterna. Mediante o mistério do evangelho, ele diz ainda que os gentios são membros do mesmo corpo. Paulo compara em suas cartas à igreja a um corpo orgânico, a um corpo vivo. Cristo é a cabeça, e todos nós, judeus e gentios, fazemos parte desse corpo. Não há mais distinção ou separação. Mediante o evangelho, ele diz finalmente que os gentios são coparticipantes da promessa. Deus, irmão, chamou Abraão e prometeu que por meio dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Essa promessa se cumpriu com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E por causa da obra de Cristo, judeus e gentios estão aptos para receber todas as bênçãos espirituais.
Ele descreve essas bênçãos lá no capítulo 1, que nós já vimos: santificação, adoção, redenção, perdão e o selo do Espírito Santo. Nós precisamos conhecer o conteúdo da nossa mensagem. Isso faz toda a diferença. Irmãos, quantas vezes eu já me calei diante de alguma pergunta ou de alguma dúvida de alguém ao meu lado, por não conhecer as verdades básicas do Evangelho. É por isso que nós precisamos manejar bem a palavra da verdade, como diz Paulo ao seu discípulo Timóteo. Segunda carta a Timóteo 2, versículo 15. E no capítulo 6 da carta aos Efésios, Paulo diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Ninguém sai à guerra sem a espada, pois não estará preparado. Quais são, então, resumindo o que nós vimos até agora, os segredos de Paulo para cumprir o seu ministério, para cumprir o seu propósito, aquilo para o qual ele foi chamado? Primeiro, reconhecer que o nosso ministério é um dom, é um presente de Deus. Segundo, priorizar a ação do Espírito Santo, o poder do Espírito. E terceiro, conhecer bem o conteúdo da mensagem que será proclamada. Mas eu quero terminar apontando um último segredo que Paulo revela nos versículos 1 e 13 desse trecho. Ele ama, ele se interessa pelos gentios. Paulo vai dizer que ele é prisioneiro de Cristo Jesus a favor dos gentios. Ou na outra versão, revista atualizada, ele é prisioneiro de Cristo Jesus por amor aos gentios. Irmãos, Paulo não é prisioneiro de Nero. Ele também não é prisioneiro por causa dos líderes religiosos que o perseguiam. Ele sabe que ele tem um Deus soberano que está no controle de todas as coisas. Mesmo em algemas, ele continua cumprindo a sua missão e o Evangelho continua a ser anunciado. E no versículo 13, ele diz que os efésios não devem desanimar e não devem desfalecer. Da mesma forma que Cristo sofreu por amor para nos dar vida, para mim e para você, Paulo está sofrendo por amor aos efésios ou por amor aos gentios. E a sua intenção, mesmo em meio a toda essa tribulação, é que eles conheçam o Evangelho, cresçam e sejam salvos. Isso para eles, para os efésios, deve ser motivo de honra e de glória. Então eu pergunto, por que a igreja deve pregar o Evangelho? Porque essa é a sua responsabilidade? Sim, Jesus nos mandou ir às nações e pregar o Evangelho a todos os homens. Mas ele também, irmãos, ordenou que nós amássemos o próximo como a nós mesmos. Anunciar o Evangelho, dar uma palavra de fé, de esperança, interceder pelos que sofrem, especialmente em tempos de tribulação, como esse tempo que nós estamos vivendo por causa dessa pandemia, são formas de expressar o nosso amor a todas as pessoas, independente da raça, da cor, da língua ou da condição social ou econômica. Eu termino repetindo o que eu já disse lá no início. Todos nós temos um propósito. Se você faz parte da igreja, se você crê, você foi chamado com um propósito. Deus quer te usar para que você vá e dê frutos onde você está. Qual é o seu propósito? Qual é o seu ministério? Aonde Deus quer que você dê frutos? Que essa palavra possa entrar em seu coração e produzir transformação. Esse é o meu desejo. Deus te abençoe. Um grande abraço a todos vocês.